Fala pessoal do Tecmundo, hoje a gente está aqui com um bate-papo um pouco diferente, estou com o pessoal do TecLab de volta aqui e a gente vai conversar sobre montagem de computadores gamers e para edição. Fala aqui para nós, Ronaldo, o que você acha que tem que levar em conta assim, na hora de montar um computador? O orçamento, né? Porque dependendo do que o cara puder gastar, ele vai poder comprar. Ele pode determinar essas partes do orçamento de acordo para montar uma máquina para o que ele vai fazer. Então, por exemplo, se ele tem um computador destinado a games, quer dizer, ele vai jogar uma boa parte desse orçamento, talvez a maior parte desse orçamento, para a parte gráfica, que vai ser parte de placa de vídeo, fonte que aguenta essa placa de vídeo, um processador que não vai determinar o que o pessoal chama de gargalo. Já se ele vai pegar, editar, usar Premiere ou programas que vão requerer mais de processamento de processador, né? Aí convém que ele pegue uma placa de vídeo talvez um pouco mais barata, um processador mais forte, com mais núcleos, uma quantidade maior de memória, ele vai ter melhor atendido o que ele vai fazer, né? Tá, então pensando assim já friamente, os componentes mais importantes que a gente tem aqui é a placa de vídeo e o processador, é isso? De uma forma geral no computador, eu acho que a galera se volta mais para isso daí. Apesar de eu, como um cara estudioso de hardware, eu jamais gosto de deixar, por exemplo, placa-mãe de lado, pegar componente aí de segunda linha. Tem muita coisa que influencia bastante e depois o cara acaba negligenciando e se arrependendo. Sim. Então assim, vamos supor aqui que o cara está montando uma máquina de R$5.000. Quanto que ele pode determinar desse orçamento para placa de vídeo, por exemplo? Se for vamos supor que seja uma máquina gamer. Se tivesse R$5.000 na mão, eu colocaria aí pelo menos uns R$2.000 numa placa de vídeo, se não mais, tá? Talvez pegasse até mais do que isso. Daria para investir numa 970 já e garantir os jogos mais recentes, uma 970, possivelmente até uma 980 com uma oferta boa, uma AMD, uma R9 290X, também uma belíssima placa aí. Seriam placas que caberiam nesse orçamento. Com certeza 8 GB de memória aí, pelo menos, né? Não precisa pegar uma memória de alta frequência, pode pegar uma memória aí de 1600 MHz. Às vezes cabe mais, porque uma coisa que eu tenho que deixar detalhada aqui, que é o seguinte, que os preços variam muito de loja para loja, de oferta para oferta, né? Então, as pessoas devem procurar em lojas confiáveis, que existem lojas confiáveis e boas que tem ofertas legais aí, mesmo as promoções que o TecLab leva, aí às vezes a gente consegue uns descontos aí, não sei se vocês já chegaram a ver, aí tem uns descontos que a gente consegue aí com as lojas aí para dar para as pessoas que acompanham. Então, cabe procurar essas ofertas, né, que tem nessas lojas e destinar aí uma boa parte aí, vamos dizer, numa máquina de 5 pau aí, essa proporção de uns 2 ou até mais para a placa de vídeo. Tá, depois da placa de vídeo seria o processador, então o processador para acompanhar, né? O processador para acompanhar, ele vai depender também. Eu queria colocar uma coisa em paralelo, porque até então nós trabalhávamos com Full HD como base. Sim. A gente trabalha com Full HD como base, nós temos o quê? Uma importância para o processador não dar gargalo na placa de vídeo, nos games, etc. Com o advento do DSR, né, que é a simulação do 4K, a gente diminui bastante a importância do processador. Então a gente já pode migrar para um processador mais barato, né? Então, se nós tivermos, por exemplo, que investir num FX 8350, um 4670, processadores da Intel, um Core i5, um FX, não são processadores caríssimos, mas cabem muito bem numa placa dessa, 8 GB de memória, a gente vai ter espaço aí até para um SSD para dar um sistema de boot bastante rápido, um HDzinho bacana de 1 TB para ter um espaço de armazenamento, uma fonte aí para uma placa dessa, for um placão aí, 600 watts, vai carregar ela sossegado, um gabinete que não seja caro, mas promova uma boa circulação. Vou pegar aquela latinha de sardinha com uma máquina dessa que vai ficar te enfeiando o quarto, né? A sala, né? Não precisa até também. Fica muito quente, né? Mas um gabinetinho aí de 200 e tantos reais aí, vai caber, você vai ter uma belíssima máquina aí para jogar à vontade, né?
Tá, então a parte da memória aí você disse 8 GB é suficiente, mas dependendo do caso, se for para edição, se for para edição, a gente já não pode mais trabalhar com esses parâmetros. Se for para edição, aí já compensa pegar um processador com mais núcleos. Se for um Intel aí, tentar pegar um Core i7 aí, um processador de 8 threads, né? E se for do AMD, você vai ter aí os FX mais poderosos com mais núcleos, né? Eles são 8 núcleos, aí o pessoal vai ter um desempenho melhor, né? Sabendo-se, por favor, que os processadores da Intel têm uma performance por megahertz mais rápidas, mas também são mais caros, né? São bem mais caros. Então, além da memória, então, a gente vai ter ali 16 GB de memória, mas aí é importante observar, o clock tem que ser 1.6, 2.4, faz muita diferença no dia a dia do editor de vídeo? Assim, se eu quiser direcionar as coisas para provar o que eu quero, mesmo no game ou na edição, é muito fácil. Se eu quiser provar que um processador não tem muita importância, eu utilizo um game no qual o processador não tem muita importância, uma resolução na qual o processador não tem muita importância, e saio lá vomitando para você que aquilo é a verdade. E não é a verdade absoluta. Se você trocar a resolução, trocar o game, tudo vai mudar. Sim. Assim, da mesma forma, na memória. Existem situações que a memória de 2.400 MHz vai dar bastante diferença de uma memória de 1.600 MHz. Existem situações que ela não vai dar diferença praticamente que nenhuma. Então, eu prefiro me guardar depende para o uso que você vai fazer. De uma forma geral, para edição de vídeo, vai dar uma boa diferença. Tá, e você acha que com a chegada do DDR4 já está compensando investir ou ainda não? Olha, a DDR4 ela é definitivamente entusiasta ainda. Ela é bastante cara, a plataforma X99 é bastante cara. Eu só a recomendaria para quem for mesmo pegar um processador 5960X. Pô, para que o cara vai pegar uma DDR4 que já é caríssima, né? Já tem frequências aí, já acha frequência aí de 3.300 MHz, até mais do que 3.300 MHz, para utilizar um processador que é um 6-core. Se ele for para uma plataforma dessa, ele já cai para a plataforma anterior, que a DDR3 é bem mais barata. Você vai ter aí 4930K, aí, que é um processador bastante mais barato, bastante poderoso também. Ou mesmo manter aí o AMD, o 8350 ou 9590 FX, que também são processadores bons, né? Eles fazem um bom trabalho, né? Tá, então... bem mais baratos. Né? Então, pensando aqui numa ordem de montagem, seria GPU, CPU, junto com isso já é importante puxar a fonte ou a fonte a gente deixa para depois? Já é importante. Eu acho que se você definiu a placa de vídeo, você definiu o processador, você já pode definir a fonte. E se a gente estava falando aí de uma fonte de 600 watts para uma placona de vídeo, né? 600, 650, 700 estourando, já é mais do que suficiente. Se você já vai pensar, não, eu quero um SLI, um Crossfire, aí já vale a pena você partir lá para 850, para alguma coisa mais... Trabalhar com folga e evitar... Sempre trabalhar com folga. Problema, As pessoas precisam entender uma coisa. Às vezes você gasta mais numa fonte, para pegar uma fonte de mais potência. E o cara fala, pô, mas essa máquina está consumindo 400... A gente tem um vídeo muito interessante, onde nós pegamos uma 780 Ti, que é uma placa com consumo alto, com overclock, tá 1250 MHz, um processador Core i5 4670K, 4500 MHz, tá? Também com overclock, uma plataforma Z97, uma plataforma também high-end, e a gente está brincando com uma fonte de 450 watts, correndo lá Furmark, testes pesadíssimos. Quer dizer, estamos acima da especificação, estamos mostrando que o negócio, uma fonte de qualidade e tal, compensa por essas coisas, né? Então, o consumo vai ser quanto? 500, 550, estourando aí, vai? Mas, se a gente trabalhar no limite do consumo, nós não vamos trabalhar na melhor eficiência. Para que a gente trabalhe na melhor eficiência da fonte, ela vai estar entre 40% e 60%. Então, se nós gastarmos mais com a fonte, nós vamos trabalhar também com ela mais fria, numa eficiência melhor, né? Não que eu seja obrigado a gastar mais com isso, mas a recomendação mínima de 10 a 15% a mais na determinação da potência da fonte é importante.
tá? Para não trabalhar ela sempre no... Aí definido a fonte, então a gente já pode pensar em memória RAM e placa-mãe. Memória RAM e placa-mãe, que é aquele item que sempre o cara fala, né, isso aqui não pode pôr qualquer mais baratinho e memória baratinha e tal, e que eu discordo completamente. Eu acho que se ela é baratinha, ela tem motivo. Eu trabalho numa empresa de memórias, né, e eu sei da diferença da binagem, né, da seleção de chips. Os chips mais baratos, os chips de menor capacidade e de classificação mais baixa, eles são muito mais suscetíveis a telas azuis, travamentos, perda de dados, então são muito mais suscetíveis a erros. Então, e a placa-mãe, ela tem também, de uma forma geral, não todas, mas de uma maneira quase que absoluta, elas têm a rede de uma rede de pior qualidade. A rede de pior qualidade consome mais processador, né? Ela tem um som de pior qualidade, ela tem capacitores mais baratos, tem menos componentes, sistema de alimentação pior. A gente pode mostrar isso. Esquentam mais também. Esquenta mais. Fala como é que ficou no osciloscópio lá. Você pode ver, tem um vídeo nosso no nosso canal, no osciloscópio, mostrando detalhadamente como é a alimentação do circuito do processador numa placa-mãe de melhor qualidade e uma qualidade um pouco inferior. É bem nítido, você percebe visualmente essa diferença. Também a alimentação do PCI Express, como é que fica o ruído, dá um ruído. É diferente, não tem o que falar, é diferente. E a gente pode ver com a memória também. Fala como é. Memória, nós temos um teste que nós fizemos no laboratório mesmo, com uma memória sem dissipador, chegando a 70, 80 graus praticamente, e outra com dissipador nas mesmas condições, em 50 graus, 55. É muita diferença. Nós sabemos, nós trabalhamos com isso, nós sabemos que o calor não é amigo de maneira alguma do trabalho, né? Se trabalhar com calor excessivo não é bom, né, para os componentes. A gente mostra isso em resistências, a gente mostra isso no overclocking e a gente sabe que esses componentes que têm litografia, por exemplo, chips, o calor no chip é ainda muito mais... A vida útil dos componentes está diretamente ligada ao calor de trabalho. O próprio teste de uma fonte, se você fizer ele a 25 graus, ela passa. Se você fizer ela a 50 para ela passar, é totalmente diferente. Tá, mas vamos deixar bem claro aqui para quem está vendo o seguinte também. Afinal, se o cara tem um orçamento limitado, isso vai ser um problema grande ou ele vai conseguir rodar pelo menos com uma qualidade razoável? Não, eu acho assim, o orçamento, ele dita tudo. Se você tem um orçamento limitado, eu tenho R$2.000. Isso, vamos pensar em 2.000. Pô, e quero jogar, eu vou gastar, vamos supor, R$700 na minha placa de vídeo. Eu determinei que eu vou gastar R$700 na minha placa de vídeo. Daí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar um Core i3, um FX 6300, sei lá, um processador e uma placa-mãe mais barata e vou comprar memórias mais baratas, cientes de que o meu orçamento não dava e de que eu vou aproveitar ele da melhor forma. Mas não é que, se eu puder, se eu tiver um pouco a mais para pegar uma memorinha melhor, com dissipador, uma qualidade menos suscetível a erro, uma placa-mãe com uma fasezinha melhor, uma chipset 970, né, da AMD, uma B85 da Intel, pelo menos, ou talvez um pouquinho melhor, se for uma plataforma Intel, vai ser melhor para mim. As coisas não são fabricadas à toa. A indústria não faz aquilo à toa. Ela não lança uma coisa com mais componentes, com uma rede melhor, com as coisas melhores à toa. Ela lança porque são mercados que vão crescendo de acordo com o orçamento que o cara pode gastar. Se puder investir, ele investe. Tá, e diz uma coisa assim, de todos esses componentes, assim, qual você acha que dá o maior desempenho perceptível para o consumidor? Assim, seria a placa de vídeo? Aí, Jonas, esse aí, você, vai. O SSD, né? O SSD já vai dar um belo up no seu computador, já vai deixar ele mais rápido. Na hora que você apertar o botão, em 4, 5 segundos, o seu computador já vai estar iniciado, você vai abrir o jogo, ele já vai... Aí ser mais rápido. 5 segundos você forçou, né? 5 segundos já tá lá mexendo no seu Windows, lá ouvindo sua música, mexendo na internet. Clicou lá no jogo, o jogo em 10 segundos, dependendo do Battlefield, que é um dos mais pesados, já tá abrindo. Já dá uma diferença assim que você vai, pô, entre um HD e um SSD, você já vai ver, nossa, que diferença. E melhor ainda se você tiver, poder colocar um RAID 0, né? Aí você vai ter maior desempenho no carregamento.
Só que também o custo de um SSD é bem elevado perto de um HD. O SSD, eu concordo com ele. De uma forma geral, não digo 4 segundos, 5, mas ele carrega muito rápido, né? O SSD ele vai carregar bastante rápido o sistema, ele vai dar uma diferença notável. Se ligar um notebook, um computador com SSD e com HD, você já nota a diferença de cara. Talvez no jogo vai ser a placa de vídeo, né? Que vai te dar essa diferença maior. Mas a gente está sempre no Windows, está abrindo coisa, tá trabalhando, não tem como você não trabalhar no sistema operacional. Nesse meio termo, temos o HD híbrido, que também pode ser colocado ali como um armazenamento de maior velocidade comparado ao HD. Ele é certo que não vai ser tão rápido quanto um SSD, mas é uma grande diferença. Ele tem aquele espaço, né, guardado para guardar os arquivos principais, né? Para trabalhar os arquivos mais utilizados. O boot, tudo, essas coisas mais rápido. Tá. Então, e assim, na questão do HD, quem só tiver dinheiro para um HD, ainda vai ter um bom desempenho no jogo, né? Isso não vai limitar nada. Tem um bom desempenho, aliás, não tem como falar, o custo por gigabyte do SSD é muito caro, então a grande maioria ainda é HD, né? E para quem vai trabalhar com edição, tem que pensar na parte do HD também para guardar os arquivos, né? Com certeza. Né? Mesmo quem joga, né? Hoje você vai por 10 jogos, aí os jogos tudo 40. O jogo lá, o GTA V já tem 60 GB, o Battlefield coisa. é 60 GB com todas as expansões. É muita coisa. Muito... E aí pro SSD de 120 fica complicado, Já às vezes, né? Que é um modelinho que o cara pode comprar. Não, o SSD é para dar acesso e jogar um HD. A pessoa geralmente, quem tem um orçamento muito limitado, ele põe um HD. Quando ele juntar um dinheirinho, ele bota o SSD para jogar o sistema operacional, para deixar isso daí rapidinho, né? Mas não tem jeito, o armazenamento só para quem tem grana mesmo aí. E aqui por fim eu acho que faltou dois aspectos importantes também, que seria a refrigeração e o gabinete. Já vale investir em hidrocooler para quem é gamer, um cooler às vezes mais robusto dá conta do recado, depende do processador, como é que fica? Essa história tem mudado, viu? Porque a gente tem o advento aí do throttling, né? O throttling faz com que diminua a atividade do processador com o calor. Então se a gente trabalha com edição pesada, o processador sempre com muita carga, se a gente trabalha com a carga do processador e se ele estiver muito quente, realmente ele vai descer a frequência dele para continuar trabalhando vivo. Então esse calor que a gente dissipa melhor com um hidrocooler ou com um air cooler melhor, ele vai também se traduzir em desempenho. Então hoje em dia já não é mais fantasia o cara pegar e falar assim, olha, eu vou gastar aí 200, 300 reais, 400 reais, dependendo do orçamento da pessoa, claro, para um sistema de refrigeração melhor. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo o processador trabalhando numa frequência mais alta. Então isso é desempenho para ele também, né? Tá. E o gabinete seria também importante pensar na questão da circulação do ar ali dentro. O gabinete é puramente o que você falou. Eu posso ter lá a lata de sardinha, lá o gabinete feinho, que corta o dedo, que você ainda usa parafuso, ainda usa ferramenta, né? Sim. E se ele for bom o suficiente para circular o ar, para não deixar acumular, para promover uma ventilação, ele não vai estar me dando prejuízo. Mas isso não é fácil, né? Existem coisas envolvidas que são, você ter aquele gabinete horrível do teu lado todo dia, que você vai olhar e também... Uma questão de gosto mesmo, né? Uma questão de gosto, Porque assim, hoje em dia, o computador se tornou um companheiro do cara que joga. O cara joga, ele vê todo dia o computador dele, ele pega, pode falar, ele pega amor na máquina dele. A verdade é que o cara gastou dinheiro para comprar, ele investiu, ele dedicou, ele juntou, ele se dedicou para comprar aquilo. Assim como o cara que tem grana, ele compra aquele carro bacana, ele olha e fala, puta, ele adora aquilo. E o cara gosta do computador. E se ele tá montando uma maquininha nova, é lógico que ele quer um gabinete bacana. E hoje existem soluções. Sem gabinetes legais aí por 200, 250, 300 reais, é lógico que, para muita gente, 250, 300 reais é muito dinheiro. Mas aí, infelizmente, é a realidade, é do bolso de cada um. E gabinete também tem muita gente que faz que nem carro, né? Modifica do seu gosto, coloca os neurônios. Isso que ele tá falando. Tem gabinete que deixa você ter mais liberdade para você poder fazer modificação, né? Os case mods aí. Case mods, A gente não pode esquecer que existe uma comunidade aí crescente e que lá fora é muito forte, que são os case mods. Tem case mods que são, fantásticos, cara. Os caras fazem os trabalhos que
Pegar esses caras aí da MNPC Tech aí, absurdo. The Mod Zoo, né? Aqueles caras da The Mod Zoo é absurdo. Então, no fim, o importante mesmo é pesquisar, porque dá para montar um Dá PCzinho pra montar, bacana para dá pra cada um, dependendo do orçamento. Tem componente para todo mundo aí. Tem, a gente tem hoje, você sabe qual que é a jogada? Hoje existe uma ferramenta que não existia, que não era tão forte há uns anos atrás. Há uns anos atrás, os fóruns de hardware dominavam, né? Quem participava, eu mesmo sou da época dos fóruns aí de, 10 anos atrás, você põe aí Clube do Hardware, fóruns bacanas, né? O que aconteceu? As pessoas perceberam que a mídia social, o que acontece? Facebook, esses canais sociais que nós temos são muito mais rápidos. E os grupos da internet, grupos de Facebook em especial, eles te trazem respostas muito mais rápidas. Você vai postar uma questão, tal placa de vídeo é boa, tal coisa é boa, num fórum, você vai ter uma resposta, 2 num dia. Você vai postar isso numa mídia social, num grupo, você vai ter 500 respostas. Imediato. Os caras começam a te responder e debater. Então, vale a pena para as pessoas que estão procurando participar dos grupos da internet. Nós mesmos temos um grupo chamado Extreme PC Sem Overclocking. E se você publicar qualquer pergunta lá, você vai ver que vai bombar de resposta. Lógico que você tem que filtrar, né? Porque nem todo mundo... Vai estar disponível aqui no link também, o link do canal lá depois. Mas acho que é isso, né? Então a gente tem aí uma série de parâmetros para considerar. O importante é investigar quem quer realmente entrar na parte de montagens, tem que ir a fundo, perguntar, ler análises, né? E vale a pena, viu? Eu vou falar. Você consegue montar uma bela máquina fazendo assim e acaba se tornando interessante, porque o cara pega gosto, ele fica junto. Ele está entendendo o que está acontecendo ali dentro. É bacana, é bem legal, eu acho. Então tá certo. Agradeço novamente ao TecLab Só aqui. toma cuidado para não viciar, que depois você não larga mais. Agradeço novamente então ao TecLab aqui. Esse foi mais um vídeo do Tecmundo. Fiquem ligados que em breve tem mais. Até mais. Obrigado por assistir, valeu.